Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris por Cris Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, curta, comente, compartilhe, deixe aqui sua dica e deixe sua sugestão. E vou pedir nesse vídeo que você deixe a sua opinião, que você deixe o que você pensa sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado, mas que eu senti necessidade de me posicionar perante ao que eu li. Antes de falar do assunto, vou falar, né, que tem o curso de Salmos, não vou me alongar muito, né, mas tem lá o curso de Salmos para você se inscrever e os e-books dos arcanjos, que fala sobre equilíbrio emocional, sobre equilíbrio espiritual, sobre equilíbrio mental junto de você, para você que quer começar a trabalhar a espiritualidade e não quer estar ligado a nenhum terreiro, não quer estar ligado a nada, mas quer ter um contato aí com a sua espiritualidade. Bom, o assunto de hoje é numerologia kármica. Mas na realidade o assunto hoje é violência, né? Eu ando meio afastada, né? Eu não ligo TV, essas coisas. Então, muitas coisas que estão acontecendo por aí, eu evito ficar me alimentando de energias e de notícias negativas, né? Porque você liga a televisão, só tem tragédia. Então, eu me informo de algumas coisas pela internet e tal. Mas essa última semana e meia, foram dois assuntos que foram bombardeados. E um que eu descobri, na verdade, praticamente nessa madrugada, né, eu vi falar, mas eu vou descobrir exatamente o que era agora essa madrugada, que é o da Clara Castanho, e o da menina que eu acompanhei, que eu pensei em fazer um texto, mas aí depois eu dei um passo para trás, mas aí com o negócio da Clara, aí eu resolvi falar, não, já tá começando a ficar, né, tem coisas que você tem que entrar na polêmica, que é essa questão do aborto, que é essa questão de você ter o direito a escolher o que você vai fazer com a sua gravidez, em respeito ao seu corpo. É muito complicado essa coisa, é muito difícil ser mulher no Brasil, e eu contei aqui para vocês já a minha penação, que foram aí praticamente 4 anos, né, 2 anos muito intensos, porque eu sofria de endometriose, e precisava fazer uma cirurgia, precisava retirar o útero, e os médicos não queriam retirar meu útero porque diziam que eu estava em idade fértil e que eu deveria ter um filho. Eu deveria ter um filho. Né? Eu sentava na frente do médico, o médico falava, você não tem filhos? Não. Então, assim, mas... Não, eu não quero ter filhos. Minha opção é não gerar vida. Não quero gerar vida. Já tenho filhos, vamos colocar, espirituais, adoidado. Né? Tem iniciados, tem gente que eu cuido, né? que eu faço coisas e isso já demanda uma puta energia minha. Não quero filho. Até cheguei uma época a pensar em adoção, mas assim, de tanto falar na minha cabeça sobre filho, uma época eu pensei, porra, vou adotar uma criança. Mas depois passou também essa ideia. Eu fiquei muito chocada com a primeira posição da juíza. Uma criança de 11 anos gerar um filho através de uma violência. É uma criança, é uma violência, outra criança não casa, não casa. Ah, mas Deus deu a vida, Deus é que tira, Deus é que isso, ai, o karma, e isso e aquilo. Felizmente ou infelizmente, eu vou dizer, de todo mundo que tá ali, quem vai arcar com as consequências mesmo é a menina de 11 anos. Porque esse povo tudo que tava falando, ninguém ia criar essa criança, ninguém ia ficar lá dando fralda, ninguém ia, sabe, podia até estar ali, de repente, no primeiro mês, no segundo mês, mas depois cada um ia cuidar da sua vida, e ela que se virasse com aquela bucha, e se virasse com a bucha, no sentido de que ela ia estar olhando para aquela criança e ia estar lembrando da violência. Então, é muito dolorido você ter que carregar os estigmas de uma violência. Eu toda semana, né, eu tenho notícias de coisas de violência e pelo menos de cada 10 atendimentos, 2, 3 atendimentos, às vezes até mais, tem mulheres que passaram por violência. E a Clara foi uma pessoa que passou por uma violência, né? Eu até peguei a data de nascimento porque eu fui li algumas coisas e falei assim, essa menina tem que ter números que falam sobre isso, porque é muito marcante na vida dela, e realmente tem, né? E o Del Dias, que é, gente, eu não tenho palavras para falar desse cara na mídia, porque é uma caça-like, e o pior que ele consegue, né? Porque ele zoou o barraco da menina, e o nome dele tá em todos os lugares, né? É o marketing reverso, né? Tá em todos os lugares. E
mexeu numa ferida que deveria ficar guardada, que deveria estar ali quietinha ali, né? Que ela deveria ter suporte para poder se recuperar, né? E entender e se rever. Porque a maioria das mulheres que passam por violência, o relato, né, aquela coisa, eu vou tomar banho, sinto nojo, eu vou... É terrível. E ainda gerar uma gestação disso daqui. Ela tem um 16 como personalidade geral, e ela tem um 16 como karma. Ela é uma pessoa que tem duplo karma. Ela tem um 18 e ela tem o 16, tem o 18 como encarnação, o 16 como karma. Quer dizer, coisas ocultas, né, quebras, e aí ela tem 11 que fala sobre violência. Então ela tem os números que realmente falam sobre violência. Olha que doideira. E ela tem, o ciclo dela é de 9, e aí não muda, né? Sempre vai dar 11, 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 que fala sobre essa coisa do instinto sedutor. Não é que a pessoa, ela vai lá e ela provoca. Não, é da energia dela, ela exala isso. Então, infelizmente, pessoas que têm energias que exalam isso são mais propensas a determinados tipos de violência. E entre elas estão as mulheres. Não estou descartando os meninos, porque é algo que não se fala sobre a violência dos meninos, sobre o quanto os meninos passam por situações complicadas, sobre quantos meninos aí são estuprados e não fala, e não se fala sobre isso, não se fala, não se denuncia. E eu quero ler, eu não sou de ler nada, né? Quem me acompanha no canal sabe que eu não sou de ler, mas eu quero ler o que ela falou sobre isso. Ela escreveu uma carta aberta. E aí eu quero falar sobre essa carta. Então o relato, a ópera ela teve uma violência, essa violência gerou uma criança. Ela não quer essa criança, não quis essa criança. E ela, com muito discernimento e muita sabedoria, não quis tirar e pegou essa criança e entregou para adoção. A justiça, ela tem lá a lei que diz que você pode entregar por livre e espontânea vontade. Você que é mãe, hoje, que está casada, normal, não quer a sua criança, você pode ir na justiça e você pode entregar essa criança para adoção. Você não precisa abandonar, você pode entregá-la para adoção. Você vai lá, passa por todos os trâmites, assina bonitinho, nasceu, essa criança vai para uma família que realmente queira, que possa dar amor, que possa dar carinho e que não te relembre um caso de violência tão forte. 2, às vezes um momento que você tá, que foi gerado uma violência dentro de casa, doméstica, porque existe também muito isso. Crianças que são frutos de violências domésticas e que muitas vezes estão aí crescendo, extremamente rejeitadas pela mãe, extremamente rejeitadas pela família, e ela não sabe por quê. Ela não entende por quê. Se o pai e a mãe tá ali, por que ela é rejeitada? Muitas vezes porque ela foi o fruto de uma violência dentro de casa. E precisamos falar sobre isso. E precisamos aprender a denunciar. E eu quero falar um pouco mais sobre isso no canal também. Quero que esse canal também se volte a essas causas, porque eu sou uma pessoa engajada socialmente, em causas interreligiosas, em causas de violência. E com outro canal, que é o do Fatal Ato, eu acabo recebendo muitos relatos de coisas que acontecem dentro de casa. Então, eu acho que por bem, eu vou depois reproduzir esse mesmo vídeo no canal do Fatal Ato, porque eu acho de extrema importância nós temos que denunciar a violência e temos que aprender a respeitar a decisão e a posição do coleguinha. Carta aberta da Clara. Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive minha vida afetiva privada. Assim, expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remete em dores profundas e recentes. Entretanto, não posso silenciar ao ver as pessoas conspirando e criando versões sobre a violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família, nem dos meus amigos. Estava completamente sozinha. Não, eu não fiz boletim de ocorrência. Não, tive muita vergonha, me senti culpada. Tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, talvez eu superasse. Não foi o que aconteceu. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula no dia seguinte e fazer alguns exames.
e tentei, na medida do possível e da minha frágil capacidade emocional, seguir adiante, manter focada na minha família, no meu trabalho, mas mesmo tentando levar uma vida normal, os danos da violência me acompanharam. Deixei de dormir, deixei de confiar nas pessoas, deixei a sombra apoderar-se de mim. Uma tristeza infinita que eu nunca tinha sentido antes. As redes sociais são uma ilusão, e deixei lá a ilusão de que a vida estava ok, enquanto eu estava despedaçada. Somente minha família sabia o que tinha acontecido. Os fatos até aqui são suficientes para me machucar, mas eles não param por aqui. Meses depois, eu comecei a passar mal, ter mal-estar. Um médico sinalizou que eu poderia estar com gastrite, uma hérnia estrangulada, um mioma. Fiz tomografia e no meio dela o exame foi interrompido às pressas. Fui informada que gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término de uma gestação quando eu soube. Foi um choque, meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso nem barriga. Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica, comentei que tinha sido estuprada, expliquei tudo o que aconteceu. O médico, olha os médicos. O médico não teve a mínima empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo. Eu tinha sido fruto de uma violência. E mesmo assim, esse profissional... Ai, gente, esses profissionais... E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Olha a crueldade. Disse que 50% do DNA era meu e que eu seria obrigada a amá-lo. Obrigada a amá-lo. Ninguém obriga ninguém a amar ninguém, gente. Essa foi mais uma série das violências que aconteceram comigo. Gostaria que tivesse parado por aí, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com a informação de ter um bebê fruto de uma violência que me destruiu como mulher. Eu não tinha e não tenho condições emocionais de dar a essa criança amor, o cuidado e tudo que ela merece ter. Entre o que eu soube da gravidez e o parto passaram-se poucos dias. Era demais para processar, para aceitar, e tomei a atitude que considero a mais digna e humana. Então, aqui, deixa eu ver aqui, tem uma continuação. No dia em que a criança nasceu, eu ainda anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira, olha a enfermeira, que estava na sala de cirurgia. Ela fez a pergunta e me ameaçou. Imagina se tal colunista descobrisse tal história. Então já sabe por onde vazou, né? Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era supostamente, para me acolher e proteger. Quando cheguei no quarto, já havia mensagens do colunista, com todas as informações. Olha isso, gente. Com todas as informações. Ele só não sabia do estupro. Eu ainda estava sob o efeito da anestesia. Eu não tive tempo de processar tudo aquilo que estava vivendo. No entanto, tamanha era a dor que eu estava sentindo. Eu conversei com ele, expliquei tudo o que tinha acontecido. Ele prometeu não publicar. Um outro colunista também me procurou dias depois, querendo saber se eu estava grávida, e eu falei com ele. Mas apenas o fato de eles saberem mostra que os profissionais deveriam ter me protegido em um momento de extrema dor. Ela não foi protegida nem pelo hospital. A caça né, uma recompensa. Um momento de extrema dor e vulnerabilidade, que tem a obrigação legal de respeitar o sigilo da entrega. Não foram éticos, não tiveram respeito nem por mim e nem pela criança. Bom, agora a notícia se tornou pública e com ela vieram 1000 informações erradas e ilações, deve ser citações, né? Ilações mentirosas e cruéis. Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo, porque para entregar a criança existe todo um processo. Cada passo está documentado de acordo com a lei. A criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção,
que não tenha as lembranças de um fato tão traumático. E ela não precisa saber que foi resultado de uma violência tão cruel. Como mulher, eu fui violentada primeiramente por um homem e agora sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo a angústia que carrego todos os dias. A verdade é dura, mas essa é a história real. Essa é a dor que dilacera. No momento, eu estou amparada pela minha família e cuidando da minha saúde mental e física. Minha história se torna pública, não foi um desejo meu, mas espero que ao menos tudo o que aconteceu sirva para que as mulheres e meninas não se sintam culpadas e envergonhadas pelas violências que sofrem. Entregar uma criança para adoção não é crime, é um ato supremo de cuidado. Eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar a manter a privacidade que o momento exige. Com carinho, Clara Castanho. Então, assim, você vê que é uma coisa que deveria ter ficado realmente em sigilo, né? Mas não foi. E aí eu quero reiterar que na numerologia dela isso consta, assim. Eu peguei, porque eu me interesso em estudar quando eu vejo determinados tipos de casos, para mim poder até, cada dia eu aprendo mais com a numerologia. Por mais que eu saiba ler, por mais que eu saiba entender, cada dia eu aprendo mais e vou buscando os fatos dentro da situação dela, né? E ela, no ano 17, que é um ano de fragilidade emocional, que é um ano que fala que você tem que cuidar da sua energia, que você tem que cuidar do seu direcionamento de vida, que você tem que buscar, se entender. Ela tá passando por uma situação onde ela é apontada toda hora. E o que eu quero falar aqui para vocês é que, assim, toda a minha solidariedade é clara, mas também dizer que nós não temos que se calar perante a determinados tipos de violência. É preciso aprender a denunciar e é preciso ter força para buscar apoio psicológico, apoio emocional. Se você não quer um profissional, procure um terapeuta, procure alguém da sua confiança para você se abrir, para você ser acolhido, para você ser direcionado. Porque ninguém merece passar por uma violência sozinho. Ninguém merece ficar remoendo uma coisa sozinho. Quantas mulheres não passam por abortos clandestinos, não passam por violências clandestinas, porque não tem apoio nem da família, nem de amigos, nem, como vocês podem ver, nem o apoio de um hospital, de um médico, para poder ter um mínimo de cautela com a sua saúde. Uma coisa desse gênero deixa um abalo irreparável dentro da vida da pessoa, né, a ponto de atrapalhar os relacionamentos futuros, atrapalhar toda a vida, toda a estrutura de vida, toda a confiança social. Como ela mesma diz, né, eu perdi a confiança e estou vivendo no medo e na escuridão. E não vai ser de um dia para o outro que ela vai sair disso. E não é de um dia para o outro que várias mulheres e dezenas de crianças, adolescentes e meninos passam por isso e vivem na penumbra da dor e do medo, sem ter com quem abrir. E muitas vezes esse tipo de fato ocorre dentro de casa, sendo reiterados por pais, por mães, por tios e por avós, que acabam abusando das pessoas, das crianças, dos adolescentes, e às vezes até de pessoas adultas mesmo, passam por isso. Adultos passam muito por isso também. Então denuncie. Procure ajuda. Existem delegacias, existem profissionais excelentes por aí que podem te ajudar a trabalhar essa questão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não me aprofundei muito, mas expliquei, né? Ela tem esses números dentro da numerologia dela. Ela tem uma história de ter que se reconstruir várias vezes durante a vida por ser um 16. Passa por situações de traição muito por ser um 18. E eu acredito que uma questão como essa... acho que não dá nem o nome de traição, né? É o esquartejamento vivo da pessoa pelas costas, né? Pegar a pessoa pelas costas, esquartejar ela e arrancar o coração dela pelas costas e comer vivo. Porque eu não tenho palavras do nojo que me dá saber que uma pessoa ligada à mídia, ligada à opinião pública, pode por like, pode por para ter o seu nome por aí, fazer tamanha crueldade no momento de fragilidade de uma pessoa, né, nova, uma menina nova de 21 anos, né, fazer isso. Então, é isso, criança. Me sigam aqui e abençoados sejamos todos. Um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Importante na vida ter com quem compartilhar e de preferência que você possa compartilhar com alguém que respeite sua dor. Beijo nas asas.